Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu tô aqui com o Marcos Eduardo, CIO da Rede Altana. Vai dar uma aula pra gente aqui da Rede Altana. Marcos passou por Porto Seguro, Bradesco Seguro, foi superintendente na Porto, uma baita, 20 anos você ficou lá? 20 anos, cara, 20 anos de Porto, 20 anos de. Apesar que são 20 anos de empresas diferentes. Durante esses 20 anos que eu fiquei lá, a Porto ela passou por várias mudanças, né? Mas são 20 anos de empresa. Muita, é bastante tempo, né? Na É, área de tecnologia a gente sabe, passou de 2 anos, o cara... Não, 20 anos é muito legal, parabéns, viu? verdade, só que acho que a vantagem ali, ou o que me motivou a ficar esse período todo na Porto, é por eu não fiquei muito tempo na mesma posição. Eu sempre tive a Ah, oportunidade legal. de migrar por diversas áreas, passei por praticamente todas as disciplinas de TI na Porto Seguro. Que legal, muito legal. Desde engenharia, arquitetura, qualidade, tudo, tudo, tudo. Dados, Que governança legal, e cara. assim por diante. Então você sabe falar de tudo, bicho. Então, eu acho que foi uma grande escola, foi Que uma grande legal. escola. Muito bom. Então é hoje que a gente vai ter uma aula aqui de fato, né, com o Marcos. E só que antes da gente falar de tecnologia, né, do mundo profissional do Marcos, vamos falar um pouquinho de você, cara. É difícil falar da gente. Eu tenho uma baita dificuldade de falar de mim assim. Eu falo muito pouco assim, né? Então, fala um pouco de você. Você é casado, sei lá, tem filhos, mora onde? Quais hobbies você tem de fato? Gosta de correr? Enfim, fala um pouco de você. Então, eu acho, Vinícius, eu acho que é muito legal, cara. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, né? Agradecer o convite. E acho que é muito legal essa oportunidade que você dá de iniciar falando, né, do profissional e tudo mais. E essa é uma prática que eu tenho, inclusive, com os meus times, né? Então, quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu procuro fazer com todos que trabalham comigo é me apresentar e apresentar o meu lado pessoal. Por quê? Muitas vezes as pessoas te conhecem naquele momento e elas não entendem muito bem como é que você chegou até ali, qual que é toda a sua história, né? Então, acho que vale a pena trazer aqui um pouquinho do Marcos. Eu sou um cara muito família, sempre fui muito família, muito próximo da minha família. Sou casado com a Fabiana também é uma executiva de negócios no mercado. Sou pai do Marcos Paulo, de 24 anos, filho da dona Edna, de 90 anos, e do Que seu João, legal. de 89 anos, e o penúltimo de 5 irmãos. Então, é uma família grande e a gente, desde sempre, muito próximo, com muito relacionamento. Sou uma pessoa, como eu disse, muito família, gosto de estar sempre com meus amigos, eh, encontros, almoços, gosto de cozinhar e assim por diante. Gosto muito de esporte, sou uma pessoa que tem uma conexão muito forte com o esporte. E eu pratiquei esporte, joguei futebol há muito tempo e sou apaixonado por futebol. Inclusive, uma das coisas que eu mais faço aí no meu tempo livre é ir ao estádio com meu filho, né. Então, vou muito ao estádio com meu filho. E também sou uma pessoa que sempre gostou muito de aprender, de se desenvolver. Eu comecei a trabalhar muito novo, cara. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Em paralelo, eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de me desenvolver. Eu sou formado em análise de sistemas, eu fiz uma MBA em gestão de TI, depois eu fiz uma MBA em gestão de negócios internacionais pela FGV e venho me desenvolvendo, né? Recentemente eu estou no período das imersões. Fiz uma imersão no Vale do Silício Que recentemente, legal. fiz uma especialização em Portugal, falando sobre inovação também, e semana passada, eu acabei de retornei da China, né? Fui fazer uma imersão também de inovação na China, então estou cheio de. O que que você fez na China? Tem uma vontade de conhecer a Cara, China, eu cara? fui fazer um processo de imersão mesmo, onde eu tive a oportunidade de ter contatos ali com vários segmentos de negócio diferentes e olhando muito o ecossistema da China de inovação, Ah, ok. tá? Tanto do aspecto cultural, econômico e de tecnologia. Pessoal da Huawei, não? Não, foi o pessoal da Startse. Ah, legal. Foi muito bom, muito, muito legal, valeu muito a pena. E desta vez, acho que teve um negócio que foi muito interessante, que eu não tinha feito ainda, eu fui junto com meu filho.
Então, foi a primeira vez que eu faço uma viagem desse tipo para desenvolvimento e tudo mais, e levo meu filho junto. Cara, eu acho que eu recebi uma mensagem no WhatsApp para fazer isso daí também. Imersão executiva na China, Starts, é isso aí. É, Cara, eu não respondi achando que era, não, enfim, se tiver oportunidade, faça. Acho que para mim valeu muito a pena. que legal. A gente visitou muitas empresas bacanas e tudo mais, assim, empresas grandes. Aliás, na China tudo é grande, É, né? tudo gigante. E só que o aprendizado foi muito legal, muita coisa interessante que eu vi por lá. E é isso, e eu gosto muito, então, como eu falei, de me desenvolver, gosto muito de sempre investir muito em conhecimento, tá? E, ou seja, do ponto de vista pessoal, eu acho que é um pouco disso, né? Um pouco de tudo isso que eu acabei de falar. E eu acho que tenho uma questão aí do ponto de vista pessoal, né? Quando eu falo de relacionamento, eu falo de esporte, né? Eu falo de conhecimento. Isso tudo, acho que se casa ou se conecta muito bem também com a minha vida profissional. Porque na área de TI, na área de liderança de tecnologia, é fundamental você construir bons relacionamentos, Network, né, cara? é fundamental você trabalhar em time, e não só no time de TI, é multidisciplinar. Perfeito. E do ponto de vista de desenvolvimento também é fundamental, porque a TI é uma área que tecnologia ela não para, né? Aliás, nada no mundo hoje para, mas tecnologia é impressionante o quanto que a gente vê inovações, vê mudanças acontecendo, e é fundamental. Acho que tudo isso que eu trago da vida profissional para a vida, Que aliás, da vida pessoal para a vida profissional. muito legal, demais mesmo. E como que você caiu na área de tecnologia? Como que foi? Você se preparou? Foi indo ao tomar? Como que você de Então, fato mergulhou? na verdade é assim, ó, como é que eu posso te contar essa história, né? Como eu te falei, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 10 anos. Com 14 anos, ingressei num banco que havia na época, que era o Banespa, e eu fui trabalhar no Banespa como contínuo. E eu venho de uma família que é uma família, eu diria, com uma família com a mãe que é doméstica e um pai que é metalúrgico, que tinham as suas dificuldades financeiras. E na nossa época, não era um período que você escolhia muito bem o que você queria fazer. Era muito mais assim, a oportunidade que aparece. E no Banespa surgiu, em um determinado momento, quando eu tinha 17 anos, a oportunidade de ir para uma área que era uma TI departamental. Naquela época, era uma época de TIs, de CPDs, Só, sei. né? Então, algo muito maior do que a gente está acostumado hoje. Digo, Sempre vê, né? você Sempre sempre vê. vê mais É, esse tipo de coisa isso. hoje. Naquela época, não. Naquela época, estava tudo mais concentrado. Sim, E nesse momento começou um movimento de ter algumas TIs departamentais. E na área que eu estava numa diretoria, era contínuo nessa diretoria, surgiu a oportunidade, eu falei, pô, parece que é legal, e é uma oportunidade de eu me desenvolver. perfeito. E fui nesse caminho. A partir daí, gostei muito, né, programava em Clipper, desenvolvia planilhas em Excel, que na época nem chamava Macro? Excel, macro, exatamente, fazia macro, esse tipo de coisa, e gostei pra caramba, e acabei indo nessa direção e decidi fazer análise de sistemas. Foi mais ou menos assim que eu me encontrei na área de TI. E a partir daí não saí mais, né, estou há mais de 30 anos na área e muito feliz, gosto muito do que eu faço. Hoje você atua num segmento de fato que é inovador, que é a área de saúde, né? E tem bastante oportunidade, né? A gente sabe disso. Né? Que tipo de oportunidade, né, olhando para visando talvez transformação digital, eficiência, você enxerga nesse setor? Olha, sendo bem honesto, eu acho que não é muito diferente das oportunidades que a gente tem em outros setores. Acho que essa questão de transformação digital, ela está muito relacionada à experiência do cliente, à jornada do cliente, né? À automação de processos, sejam eles administrativos ou operacionais. Então, eu acho que na área de saúde também tem muito dessa necessidade. Porém, eu acho que tem uma questão na área de saúde que é uma oportunidade de forma geral, que é a integração de dados. Eu acho que quando a gente fala de integração de dados, a gente pode, usando o dado de forma inteligente, a gente consegue fazer um diagnóstico mais rápido, a gente consegue
dar um tratamento mais personalizado. E a gente pode também, com isso, eh, prever doenças, modelos preditivos que você A consiga. China está muito forte já nisso? Cara, eu vou te contar aqui que eu fui visitar uma empresa de saúde na China que chama WeDoctor. Aí a WeDoctor é a maior empresa digital de saúde do mundo. Eles têm 300 milhões de beneficiários, mais de 300 mil médicos, mais de 8 mil hospitais, todos eles integrados numa mesma plataforma. Nossa, E cara. esses caras, eles estão utilizando inteligência artificial, modelos preditivos, toda essa parte de digitalização para mudar o modelo de saúde na China. Então, o que eu vi lá, puxa, dá muita esperança de que a gente pode fazer aqui também, né? Então, acho que foi um baita case que eu vivenciei, algo muito legal, e eu acho que a expectativa é poder colocar um pouco em prática aqui também o Quantos anos à frente você acha que eles estão ao Brasil? eu acho que nesse segmento, acho que eles estão 10 anos? bem à frente. Acho que estão É, bem à frente. Eu não consigo estimar aqui quantos anos, mas bastante. mas bastante. Acho que a gente tem muita pedra para quebrar. Não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista cultural e do ponto de vista regulatório, né? Então, na China, essas iniciativas têm a participação do governo. É mais fácil você regular determinados temas. Aqui a gente sabe que tem uma dificuldade maior e tudo mais, porque é cultural mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem várias pedras para quebrar aí pelo caminho. Você passou por vários setores, assim, né? Você falou que desde engenharia, qualidade, dados, enfim, vários setores, né? Quais foram os maiores desafios que você de fato enfrentou, né, em cada um desses setores, etc. Cara, acho que assim, vou falar, do ponto de vista de desafio na área de tecnologia, eu trago um comigo que ele é fundamental. Acho que um líder de tecnologia, ele tem o desafio de lidar com muitas mudanças, com muitas transformações. Perfeito. Então, tudo que acontece numa empresa, a tecnologia está envolvida. Então, seja uma mudança, uma transformação que envolve pessoas, que envolve processos, cultura, organização e tecnologia, obviamente. Então, acho que o grande desafio de um líder é estar preparado para fazer essas transformações, participar dessas transformações. Nesse aspecto, eu acho que eu tive, puxa, eu diria assim, eu tive uma oportunidade muito grande de, por exemplo, na Porto Seguro, de participar de muitos processos ou de muitas iniciativas e conduzir muitas iniciativas transformadoras. Por exemplo, implantar uma área de governança numa empresa, governança de TI, numa empresa que não tinha governança, isso lá em 2010. Caramba. Fazer, por exemplo, uma centralização de dados de vários produtos, ou seja, criar uma área de engenharia de dados, estruturar um processo de evolução tecnológica que olha para adoção, inovação, descontinuidade de soluções e assim por diante. Trazer métodos ágeis para a companhia. Eu fui a pessoa que trouxe esse conceito de métodos ágeis envolvendo diversas pessoas na companhia. Uma companhia de 13 mil pessoas, 13 mil funcionários. Só na área de TI, 1.500 pessoas. Então, eu tive muito eu tive o privilégio de conduzir iniciativas transformadoras na Porto Seguro. No Bradesco, eu já chego para fazer um processo de modernização de aplicações, né? E aplicações que eram aplicações core, que requer uma gestão de mudança muito boa, né? Então, acho que eu tive esse privilégio de fazer isso também no Bradesco, e isso foi me habilitando, né, para conduzir iniciativas complexas, transformadoras, que envolvem muitas áreas, envolvem muitas pessoas. E eu acredito que na rede Altana não vai ser diferente. A gente tem muitas oportunidades e todo esse background que eu adquirir nessas empresas, provavelmente e com certeza eu vou usar nas iniciativas transformadoras que vão, com certeza, agregar mais valor para os nossos clientes. E você que trouxe bastante iniciativa inovadora de fato, né, aí para por onde você passou. Hoje é muito difícil, tem muita empresa abrindo aí, né, direto e acho que eu falei, né, 6 a cada 6 segundos, olha, Levi, abre-se uma nova empresa de IA no mundo.
Chega a 6 segundos. É É. muita informação. Você tem algum método, um ritual para se atualizar em cima de tudo isso? Eu acho que já deu para perceber aí nas minhas respostas anteriores que eu gosto muito de faço as imersões, gosto muito de estudar, estou sempre acompanhando. Não tenho feito ultimamente muito sala de aula, então eu gosto muito de estar lá no presencial, vendo como as coisas acontecem. Foi assim no Vale do Silício, foi assim na China. Escuto muito podcast, que eu acho que é uma forma também de me manter atualizado. Benchmark, acho que Benchmark é incrível, né, é cara? incrível, cara. Você aprender com a experiência do outro é muito legal. Então, acho que isso são algumas das formas aí que eu tenho encontrado para me atualizar. Gosto muito de eventos, né? Acho que o evento ele tem duas coisas importantes aí: conteúdo e o É relacionamento. isso Às aí. vezes, numa conversa, de relacionamento ali, vem uma ideia, vem alguma coisa que, poxa, você pode aplicar no seu dia a dia de trabalho. Eu acho que isso é bem bacana. Sensacional. Inclusive, dia 4 agora, faremos um evento, um jantar fechado, mais executivo. Você está convidado, tá? Tem Pô, uma muito galera aqui, obrigado. inclusive o diretor executivo do Bradesco vai ficar bravo comigo. Marçal Marçal, vai estar lá com a gente também. legal, legal. Legal, show de bola. Hoje, fala um pouquinho da rede Altana pra gente, como que funciona, como que é? É, Poxa, a Rede Altana é uma empresa no ramo de saúde, focada em medicina de transição, né, ou seja, de reabilitação e medicina paliativa. legal. Nós temos hoje 10 clínicas e também uma, tem um braço de home care, né? Então a gente eh, presta esses serviços de saúde nesses segmentos. E é uma empresa muito voltada aí para o bem-estar, né, das pessoas. E eu acho que isso é um ponto interessante também dessa minha migração, porque liderar tecnologia no segmento financeiro, seguros, é muito parecido com liderar tecnologia também no segmento de saúde, do ponto de vista de todas essas empresas nesses setores, elas têm os seus processos críticos, né? Então, tem ali os seus serviços críticos que precisam de robustez, precisam de alta disponibilidade, necessitam de governança, regulamentação e assim por diante. Na saúde, eu me deparei com um fator novo aí, que é o fator humano, né? Então, ali a gente tem aquela percepção de que, puxa, tem que ter um pouco mais de cuidado além do que eu já tinha, porque qualquer erro, qualquer falha processual ou sistêmica, do outro lado tem uma vida, tem, né, um impacto pode ser muito maior. Então acho que isso tem me ensinado bastante também. Já estou dizendo que é o seguinte, acho que nesse segmento, quando a gente fala de empatia e proximidade, é tão importante quanto eficiência e segurança. Puta, Então acho que exatamente. tem Tem um esse match lado, aí, tem um né? match aí, então Legal. acho que é isso. O Alex do H-Core, né, o CIO do H-Core, ele falou, Vini, é extremamente complexo. Imagine você estar fazendo uma tomografia e a máquina para. Pode acontecer. E se a máquina desliga, saber que você não pode sair dentro você tem que esperar vir um técnico, porque tem todo um, sei lá, uma sistemática para a pessoa sair e não carregar a radiação que estava ali naquele momento que travou. Falei, caraca, bicho, então assim, é extremamente complexo de fato, né? Esse ramo de atividade, assim, por assim dizer, né? É verdade. Tem seus altos e É baixos aí. complexo e assim, e delicado, vamos dizer, Delicadíssimo, né? né. É verdade. Delicadíssimo. E pensando no futuro, você acredita que a inteligência artificial, até mesmo a automação, né? Como que essas duas vão impactar o futuro do setor financeiro ou até mesmo de saúde? Puxa, eu acho que, é assim, eu acredito que ela já está impactando, né. Então, a gente olha aí o que está acontecendo no mercado financeiro, então tem o uso de inteligência artificial muito forte para análise, de prevenção à fraude, de riscos, a hiperpersonalização do cliente, isso tem acontecido bastante também. Então tem o uso já existe e está sendo, acho que intensificado, diria. No setor de saúde não é diferente, eu acabei de dar o exemplo da WeDoctor, que eles estão usando a inteligência artificial, a automação, modelos preditivos,
para poder, dar um diagnóstico mais rápido ou até mesmo ter um tratamento mais personalizado e assim por diante. Eu acho que a grande virada, né, e a grande tendência que isso vai acontecer, eu acho que eu só não sei, dizer quando, é quando a gente começar a usar essas tecnologias em escala. Aí a gente vai, sem dúvida nenhuma, aumentar significativamente a capacidade das pessoas, né, de entregar resultado com eficiência, com qualidade, com, com maior valor para o cliente. Eu acho que nós ainda não estamos no período da escala, né, de ter escala dessas tecnologias. Então acho que o futuro vem por aí, né. Então, quando a gente estiver nesse momento, acho que a gente vai ver resultados bem Com certeza, significativos. perfeito. E aí, hoje, tem muita gente escutando a gente no Spotify, né, e o YouTube, etc. Eu queria te pedir 3 dicas para essa galera que almeja um dia sentar numa cadeira executiva, assim como a sua hoje. Então, dê 3 dicas, faça isso, não faça aquilo. Quais são os insights que você dá para a galera? Olha, eu acho que a primeira dica é, puxa, procura se planejar para isso, né. Eu costumo dizer o seguinte, eu nunca tive um plano de carreira de longo prazo, mas eu sempre planejei a minha próxima etapa. Então acho que quando você tem, a intenção de chegar numa posição executiva, e eu acho que essas coisas também não acontecem, assim, por acaso, não é porque eu quero chegar que eu vou chegar, né, daqui a pouco, mas, é importante você ter um planejamento de carreira. Então a primeira dica é planejamento de carreira. Segunda dica, puxa, se atualize, se mantenha atualizado, porque as coisas estão mudando muito, o mercado está mudando muito, principalmente na área de tecnologia, as coisas, a gente tem visto uma evolução grandiosa, né, e acho que se manter atualizado é fundamental. E terceiro, eh, vai atrás daquilo que você gosta de fazer. Né, independente da posição que você quer alcançar, se dedique em fazer aquilo que te dá prazer, porque quando você faz as coisas com prazer, que é aquilo que te dá prazer, é muito mais fácil você alcançar objetivos, chegar nas posições que você imagina. Turma, acho que não é todo dia que a gente tem insights como esse, né? De um executivo que está aí há anos, né? Passando por, né, problemas, desafios, resultados, bons resultados, cicatrizes, né? Milhares de cicatrizes. Cara, então, eh, assim, se apeguem a tudo isso, né? Acho que o que você falou de se preparar, acho que é extremamente importante. Eu quero. O cara começa a pular etapa, né? Não faz sentido, né, Marcos? Assim, eu vou te falar uma coisa assim. Lá atrás eu era um bom desenvolvedor. E eu recebia proposta, cara. Mas quase todo dia. Eu saí de ganhava R$ 5.000 para ganhar R$ 28.000 como desenvolvedor, arquiteto, né? Então toda hora eu tava pulando de galho em galho. Eu queria ser diretor. E chegou uma hora que, de fato, eu cheguei numa cadeira executiva. Mas quando eu olhei para trás, eu falei, nossa, eu pulei algumas etapas, né? Então, sabe, crie assim, um caminho seguro, né? Sólido, né? Eu tenho comigo o seguinte lema: não adianta você só querer cumprir uma jornada, você tem que ter prazer no caminho. Para chegar, eu quero chegar aqui, mas você tem que ter prazer no caminho. Você tem que fazer as coisas que te dão realmente que vão te trazer, satisfação de fazer, que você olhe para trás e fala: "Poxa, tem um legado bacana que eu deixei aqui", Perfeito. né. E isso vai te capacitando para outros desafios. Na minha vida, tudo foi construído mais ou menos dessa forma na minha vida profissional. Eh, o desafio sempre foi veio um desafio, depois eu tenho um próximo desafio em decorrência daquele que eu entreguei, né. Então as coisas, não dá para a gente pular, eh, etapas, né. E muitas vezes você tem que passar por este caminho para poder ter um resultado ou para atingir aquilo que você está buscando. Animal, muito legal. E hoje, olhando para os próximos anos, assim, né? Tecnologias emergentes para os próximos 5 anos, de fato que vão transformar a área de saúde. Você falou um pouquinho, né? A China está na Uhum. frente, mas o que que você enxerga aqui para o Brasil, assim?
Eu acho que não é muito diferente do que eu vi na China não, eu acho que vai ser nessa linha mesmo dessas mesmas tecnologias. O que, de novo, que eu acho que vai trazer um resultado muito diferente é como que a gente vai conseguir integrar dados e fazer o uso inteligente deles. E a partir daí, combinado com inteligência artificial, IoT, eh, multiagentes, né? E com todas essas tecnologias, a gente vai começar a ter resultados muito interessantes. E aí a gente vai conseguir, como eu falei, eh, ser mais preditivo na área de saúde, né? Ou em qualquer outro setor do mercado. E sem dúvida nenhuma a gente tem um caminho, um campo muito grande de oportunidade para aplicar essas tecnologias e esses conceitos todos. A área de saúde ela abrange e exige, né, uma abordagem muito humana, né, diferente do que a galera técnica aí tá acostumada, assim, bit bytes, né, 8 bits dá 1 byte, né, assim, como que você enxerga esse papel da área de tecnologia dentro da área de negócio, principalmente na área de saúde, né, essa empatia, né, que a área de tecnologia precisa ter, né, com o caso ali? Então, Eh, de novo, eu vou trazer a resposta para um campo até mais abrangente do que saúde. Você tem razão, acho que essa área de saúde, eu já até comentei aqui, que tem um fator humano aí muito mais forte, mas essa questão da empatia, essa questão da proximidade, né, do cuidado, né, isso eu acho que é um papel, são atributos que todo líder tem que ter, independente da área e do setor que ele atua. E na área de TI não é diferente. No passado, a gente estava muito acostumado, né, acostumados com líderes que eram pessoas muito tecnológicas, que tinham uma visão mais técnica, um linguajar técnico, mas isso ficou no passado, né? O líder hoje ele precisa ter atributos como esses, né, que vão capacitá-lo para liderar pessoas, grandes times e não necessariamente só o seu time, porque hoje a gente fala muito de equipes multidisciplinares, do cliente no centro e coisas desse tipo. E eu, particularmente, eu já trago isso comigo desde sempre, desde quando eu me tornei líder. E eu tenho uma forma de liderar que, que se baseia basicamente em três pontos, que é a proximidade, a transparência e a justiça. Então, eu procuro, por que esses três pontos? Eu procuro estar o mais próximo possível das pessoas para entender o que está acontecendo, os problemas que ela tem. Estando mais próximo, eu tenho condições de me comunicar com ela melhor, de passar as informações da forma mais correta, criar propósito. E, ao mesmo tempo, eu posso ser transparente, dando os feedbacks que são necessários, corrigindo a rota e assim por diante. E, para finalizar, a questão da justiça, porque se eu estou próximo, se eu sou transparente, se a pessoa sabe o que eu penso, eu provavelmente, quando eu trouxer algo para ela, ela não vai se sentir injustiçada, né? Então, acho que isso é fundamental. E essas três coisas, elas geram uma relação de confiança que é fundamental em qualquer, acho que em qualquer tipo de relacionamento, seja com a equipe, seja com o cliente interno, com os stakeholders internos, ou propriamente com o cliente. Pra você ter a ideia, eu cheguei na Rede Altana, uma das primeiras coisas que eu fiz foi conhecer a operação. Fui lá na ponta, nas clínicas, fui nas casas de home care, porque para mim, faz toda a diferença, né, você estar próximo. Então isso já é uma característica que eu trago desde sempre, né. Que legal, muito legal. E para os sim, hoje você tem 30 anos de carreira já, né, coisa pra caramba. E o que que você mais aprendeu nesses últimos 30 anos, assim? O que que você gosta de lembrar com orgulho? Cara, assim, eh, eu sempre fui muito motivado por desafio e muito, eu sempre gostei de problemas difíceis. E eu trago muito orgulho, assim, de um momento que foi um momento, praticamente um momento de que fiz uma virada aí, né, uma transição na minha carreira, que eu atuava já numa posição de liderança, mas uma liderança muito mais ligada a uma área técnica,
e de repente eu recebi o convite para assumir a área de governança de TI na Porto Seguro. E nesse momento, eu tive que quebrar alguns paradigmas e tive que aprender alguns conceitos que eles não faziam parte do meu dia a dia. Porque nesse momento eu comecei a me relacionar com todos os níveis hierárquicos, desde as equipes até o CEO da empresa, porque são os comitês, são, né, os reportes, planejamento estratégico, assim por diante. Eu tive a oportunidade de ter uma visão mais abrangente. Eu Perfeito. passei por todas as disciplinas, ali eu era responsável pelo planejamento estratégico de todas as disciplinas nesse momento na Porto Seguro. E isso foi uma virada na minha carreira, né, que despertou em mim essa questão de um gestor mais estratégico, mais analítico, que começou a ver outras necessidades, eh, não só técnicas, mas de oportunidades de usar a tecnologia para o negócio. Eu acho que isso foi muito legal. E foi muito legal porque também eu tive ali uma oportunidade de trabalhar com um líder que foi um líder, pô, fantástico. Aprendi demais com ele, que foi o Ítalo Flâmio, e ele me ajudou muito nessa caminhada. Era um cara que tinha muito boas ideias. Ele cobrava muito resultado, mas ao mesmo tempo ele te direcionava pra caramba. Ele trazia eh, ideias inovadoras, ele trazia direcionamentos bacanas. Então era um cara muito diferenciado que me ajudou muito. Eu sou muito grato a todos os meus líderes, porque tive a sorte de encontrar pessoas boas, né, nessa posição de liderança. Mas o Ítalo é um cara muito diferente, porque ele marcou uma virada na minha carreira, uma virada de eu diria assim, de posicionamento mesmo, de atuação. Que legal. Eu acho que já ouvi falar do Ítalo algumas vezes. Hum, Não Um consigo me cara lembrar. fantástico, É, né. incrível. Então, inclusive, você podia trazê-lo aqui no podcast, é um cara que Vamos, me vale a passa o pena, viu. contato dele, vamos chamar assim. É um É. cara que vale a Ele pena. tá onde hoje? Hoje ele está como consultor independente, mas é um cara de Legal, cara. inovação. Ele é um dos caras, é um dos mentores da Oxigênio, da Porra, aceleradora da Porto, que então legal, hein, cara. é um cara que vale a pena. Tem muita história pra contar aí. Ah, tem, tem. O Ítalo, com certeza, é um cara que tem um histórico aí de tecnologia muito grande, cara. Que legal, Vale a pena. que legal. Hoje a gente percebe que você que teve o antes, né, o meio e o ápice agora, né, da tecnologia, novas metodologias, enfim. Antigamente o gerente, o executivo, o superintendente, whatever, o diretor, ele era muito mais centralizador, né, mais intocável, né, o diretor, enfim, pelo menos eu tenho essa visão. Hoje é muito mais: "Vamos lá, tamo junto, toca lá, confio em vocês". Mudou muito tudo isso aqui, né. Você provavelmente pegou essas 2 etapas nessa visão, né. Você acredita muito nisso? Eu particularmente acredito, né, e quais os benefícios de tudo isso? Olha, eu acho que assim, antigamente a gente tinha uma visão muito, centralizada, porque eu acho que talvez um momento necessitasse daquilo, né, daquela forma. Com o passar do tempo, e com essas mudanças constantes de tecnologia, de processos e tudo mais, é impossível você manter hoje tudo isso centralizado numa pessoa ou numa área. E eu costumo dizer que a inovação ela não é um processo ou não é uma área, a inovação está nas pessoas. As pessoas elas vão ser ou não inovadoras dependendo da abertura, da autonomia que você dá para ela. Então eu acho que eu vejo com muito bons olhos, porque eu sou um líder que procuro estar próximo, sim, mas dou autonomia para que as pessoas conduzam, para que elas façam. Acho que o papel da liderança hoje é muito de tirar impedimento. Perfeito. Você tira o impedimento e deixa que o grupo, deixa que o time desenvolva. Acredite que, né, que o time é capaz de fazer. Ah, eu não vou acompanhar? Não, acho que tem uns pontos que você acompanha, que você avalia, que você direciona. Aquelas pessoas que você tem um pouco mais eu diria, tem que ter um pouco mais de cuidado, que estão começando, ou que não têm um domínio daquele assunto, aí você acompanha mais de perto. Mas ao perceber que a pessoa está pronta, deixa ela voar, porque ela vai trazer inovação, ela vai entregar resultado, ela vai demonstrar a responsabilidade que você espera. Muito legal. A gente está praticamente no final aqui do podcast, passou muito rápido,
passou né? mesmo. Super, super rápido aqui. Mas e quando a conversa é boa, né, Marcos? De fato, a conversa passa rápido, né? Eu queria que você deixasse de fato uma mensagem final para a galera, né? De inspiração, de energia, né? Enfim, uma mensagem final para a turma. Naquela câmera ali, por favor. Ah, legal. Puxa, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui é que, para que as pessoas que têm interesse ou que gostam de tecnologia, puxa, corre atrás, se desenvolve, busque conhecimento, faça projetos ou iniciativas pequenas, teste a ideia, as hipóteses, porque isso é fundamental para você fazer algo grande, para você trazer uma inovação maior e consistente. Então, acho que esse é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Última pergunta super rápido. O que que você gosta que uma pessoa tenha para participar, ser um integrante do teu time? Olha, eu não exijo muito, não. Eu acho que a principal exigência que eu tenho é que a pessoa tem que ter predisposição para aprender. Quando a gente olha eh, o mundo de tecnologia, a gente percebe que a tecnologia ela muda constantemente. Hoje, não adianta a gente ter um técnico muito bom em uma tecnologia específica se ele não tiver a predisposição de aprender coisas novas, porque com certeza coisas novas virão. Então, acho que acho que o que eu olho, Vinícius, assim, é realmente se aquela pessoa ela tem essa predisposição, se ela tem essa vontade de Brilho nos aprender, olhos. brilho nos olhos, né, para aprender coisas novas. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença na jornada dela. Sensacional. Galera, se inscrevam no canal, compartilhem. Eu não tinha noção do quão importante, estava conversando com o Marcos antes de entrar aqui, né, Marcos? 85% das pessoas que assistem, que escutam o podcast não se inscrevem, não curtem, não compartilham. A gente só vê o indicador ali em cima, mas fazer o quê, né? Hoje eu tenho noção da importância de tudo isso, né? E não é todo dia que a gente consegue agenda com baita executivo, CIO de mercado, né? Com tanta história para contar. Então, acho que é importante você compartilhar, porque quando você faz isso, o algoritmo entende que pessoas com teu perfil devem receber esse tipo de conteúdo também. Tá bom? Obrigado, galera. Um abraço e muito obrigado, Marcos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto.